tava à noite. Aí a minha mãe, ela saiu, ela chegou do serviço dela, acho que foi umas 8 horas. Aí meu pai, disse que ele ficou com raiva, ele perguntou pra minha mãe se ela tava com outro homem. Aí minha mãe disse que não tava. Aí ele ameaçou a minha mãe de matar ela, sabe? Aí foi o meu pai, pegou a faca, passou assim na pedra, sabe? Aí foi e levou minha mãe lá pra grama. Primeiro eles dois se discutiram. Aí foi, ela ameaçou, pegou a faca e começou a cortar o corpo da minha mãe. Já que você não é minha, também não vai ser de ninguém. Aí foi puxando uma faca que estava atrás, né? Ele falou assim, olha, eu vou lhe matar, ainda vou tirar sua orelha e colocar na minha carteira de presente. Aí disse, não, mas eu vou fazer mais bonito. E as meninas chorando, né? Tudo pequeno, tudo lavado de sangue, as meninas. Aí ela, olha, pode chorar que quando eu terminar de matar sua mãe, eu vou matar vocês e depois eu me mato. Senti ódio, sabe? Quando ele machucando a minha mãe, assim, eu não gosto. Aí agora eu não gosto dele mais. Muitas vezes uma criança vítima de violência na infância, né, ou que assiste os pais se agredindo, né, é como se ela tendesse a levar, né, esse comportamento também para a sua vida adulta. Então a gente sabe, através de muitas pesquisas, que uma vítima de violência, ela teria uma tendência a se tornar uma, né, promotora de violência. Essa problemática que nós temos, que ela tem visibilidade, que é uma questão política, que é uma questão de saúde pública, que ela afeta e compromete não só as mulheres em seus diferentes segmentos geracionais, mas que compromete a condição futura, porque uma criança, uma menina que é agredida, ou um menino que vê no seu grupo doméstico agressões, provavelmente vai estar comprometido com isso. Ele me pegou pelo cabelo, me jogou na parede, aí foi no quarto, pegou um revólver, colocou na minha cabeça, disse que ia me matar e começava a me xingar de safada, sem vergonha. Me batia, me dava murro, tapa, enforcão, e me enforcava para eu perder o ar. Eu cheguei a ficar toda roxa, marcada. Puxava meus cabelos, ele quebrava a derramar as comidas tudinha que eu fazia. O que mais me doía é que ele derramava as comidas tudinho. Ele me deu um chutão na perna assim, começou a cuspir no meu rosto. Falou assim, por que você entrou no carro dos policiais? Eu vou te matar, por que você foi fazer isso? Você não devia ter feito isso. Pede desculpa. Aí eu pedi desculpa e comecei a chorar. Aí ele cuspiu no meu rosto de novo. Por que você fez isso? Vou acabar com a sua vida. Você tem noção que eu vou acabar com a sua vida? De hoje você não passa. Porque, em razão dessa consciência que o homem tem de que a mulher é um objeto, é uma propriedade que lhe pertence, que ele possui contra a mulher um certo grau de superioridade que lhe autoriza a dispor do corpo dessa mulher, da sua psique, de tudo de bom que ela pode ter, de acordo com seu bel prazer. I'm not going to do this anymore. Okay? I'm not going to sit here and take it and take it and take it. Sorry. I love you, yes, but I am not a doormat. I'm your wife. I'm your wife. And you cannot do this to me. You cannot do this to me anymore. What? I can't hit you? No, you can't. You want to fight? I'm a man, honey. It's no contest. You have to understand, Slim, and I thought you did. I make the money here, so I set the rules, right? It's my rules. You with me? A violência, ela sempre vai deixar marcas, e marcas que são irreversíveis. Eu lembro só de ter segurado meu cabelo, despejado a gasolina, falado, falei que eu ia te pegar. Despejou, né? Testou o isqueiro para riscar, não funcionava. Aí ele, negão, esse isqueiro não presta. Aí o negão pegou o isqueiro, viu que funcionava e devolveu para ele.
E aí foi quando ele riscou o isqueiro. Era uma pessoa perfeita dentro de casa. Aparentemente calma, que inspirava confiança de todo mundo que conhecia ele. Eu pensava que ia ser igual o conto de fadas. Como seria? Que o príncipe vinha num cavalo branco para me buscar, para me pegar. E a gente vivia uma linda história de amor. Uma vez eu estava lavando a louça, né? Quando eu me virei, né, para falar com ele, ele já me deu um chute, pegou nas minhas partes, assim, na hora chega doeu lá nos rins, assim, né? É horrível ter que falar sobre isso, porque eu choro mesmo. Doeu em mim. Hoje em dia vem um dragão com uma faca na mão, uma espada. Todos os sonhos, não é? Evidentemente também, não é? São quebrados, são negados, são falseados. Sempre me ameaça que vai me jogar dentro da fossa, eu e as crianças. Daí ele falou pra mim que se eu não ficasse com ele, ele ia me matar, ia dar um tiro no meio da minha testa, que tinha comprado o revólver e que se eu não fosse dele não ia ser de mais ninguém. A ameaça ela tem que ser considerado um crime preocupante. Por quê? Porque o autor ele progride. Ele xinga a mulher, ele ameaça a mulher. Chega uma hora que isso já não basta mais. Ele agride levemente, chega uma hora que ele começa a agredir mais gravemente. E ele não se contenta e às vezes pode chegar até a morte. A violência que inicialmente era psicológica, passou para moral, depois pode passar então para física. E né, o último estágio realmente quando a mulher resolve romper esse vínculo, né, quando ela realmente resolve colocar um ponto final, não submeter mais esse tipo de violência, é onde normalmente a gente chega nos casos mais extremos, que são os de tentativa de homicídio e de homicídio consumado. A mulher tem que tomar alguma iniciativa. Se ela ficar só no apanha, perdoa, a tendência é só aumentar, igual uma bola de neve. Hoje ele te dá um empurrão, amanhã ele te dá um tapa, depois te dá um chute. Até chega o ponto... A intenção dele em relação a mim não era para eu estar aqui, deformada, não. Era para eu estar morta. Você não é nada, né? Que minha filha não podia comer porque estava comendo demais. Essa menina come demais. Eu também, a minha mãe, né? Então botava as coisas, comprava as coisas e daqui a pouco estava falando que a gente estava comendo demais, que as coisas estavam acabando depressa. Insultos, né, morais, xingamentos, né? Mas ela continua ainda naquela esperança, né, dele melhorar. Eu sempre acreditei que ele pudesse mudar aquele gênio dele, aquela loucura, sei lá, que dá na cabeça dele, no coração dele. Você briga, aí meia hora depois a gente achava que nunca mais ia se falar. Aí, como eu disse, ele é uma pessoa tão cínica. Aí ele volta, minha esposa. Aí chega como se nada tivesse acontecido, entendeu? E aí você vai, porque eu tenho uma facilidade muito grande para perdoar. Normalmente, o agressor, ele age dessa forma, ele agride e depois ele vem com pedido de desculpas, né, leva flores, bombons, né, promete que vai melhorar. Né, ele realmente, às vezes, fala que vai se esforçar, que vai melhorar. Ela acredita nisso, porque afinal de contas ela gosta, eles têm uma relação de afeto. Quando ele me convidou para eu voltar, eu falei, tá bom, nós vamos voltar, né? Mas só que agora eu gostaria que fosse diferente. Ele, não, se alguém tiver que sair da casa, eu vou sair, eu não vou mais pôr a mão em você, eu te amo. Ele chegava a chorar, falava que estava arrependido, chorava muito. Falava que gostava muito de mim, que não queria me perder e não queria ficar longe do meu filho. Estava nervoso e tal, mas isso não vai acontecer mais, me perdoa. Eu te amo muito, vamos tentar viver a vida junto. A gente
ficava junto porque ele voltava, assim, que eu falo como se nada tivesse acontecido. E voltava, por um momento voltava a ser a pessoa que eu conheci. Ou seja, não dá para entender. Se existe dupla personalidade, é mais ou menos isso. Mesmo querendo, eu não vou me enganar. Eu conheço seus passos, eu vejo seus erros. Ele pedia desculpa, dizia que não ia fazer mais, pedia para eu voltar, que ele não ia fazer isso mais nunca. Você acreditava nele? Eu acreditava, né? Da primeira e da segunda vez eu cheguei até a acreditar, né? Mas depois, certo tempo, eu fui desacreditando dele. Você acreditava tanto? Acreditava. Porque eu gostava muito dele, né? Então eu acreditava. A gente acredita, né? Até porque eu gostei muito dele. Hoje eu gosto, mas é diferente. Então não me chame, não olhe pra trás. Você diz não saber o que houve de errado, e o meu erro foi crer que estar a seu lado bastaria. Meu Deus, era tudo que eu queria. Aí ele me deu um soco aqui no olho, que pegou 3 pontos, ficou bem. Aí eu fui e denunciei, foi a primeira denúncia que eu fiz contra ele. Me encaminharam para casa-abrigo, que é uma casa de proteção, a mulher vítima de violência doméstica, né? Se omitir, ficar aguentando, eu acho que é uma falta de respeito com a gente mesmo, é uma covardia com a gente. Eu teria sido covarde se eu não tivesse buscado um apoio, um direito meu, uma porta aberta para mim. É o medo que toda mulher vítima de violência tem. Eu conheci mulheres que levaram 17 anos sofrendo, apanhando, sendo humilhadas para terem coragem de denunciar. Só denuncia quando chega ao limite mesmo. Eu não sei qual é o momento exato para a pessoa denunciar, você não sabe, ninguém vai saber, só a vítima. Ela que vai poder ponderar, né, fazer uma análise, avaliar e dizer, olha, agora eu estou pronta para denunciar. Agora, né, eu vou realmente levar essa ocorrência até o fim. Eu cheguei a chegar no posto policial toda com a roupa aqui toda estraçalhada, ó, do jeito que tava esse negocinho aqui, essa manga aqui, ficava era aqui. Eu chegava lá só de sutiã e as roupas todas estraçalhadas assim, e os policiais achavam engraçado. A primeira coisa que eles me perguntavam, ele falava assim, quem é esse estilista? Os policiais perguntavam? Aí eu falei assim, o pai dos meus meninos, o pai dos meus filhos, meu marido que faz isso. Aí ele falava assim pra mim, não, vai lá, ajeita ele. Nós não tem carro aqui para levar você. Volta lá, vai dormir com esses meninos. A mulher, quando procura uma delegacia no Distrito Federal, ela não deve sofrer qualquer tipo de discriminação, qualquer tipo de chacota e muito menos qualquer orientação que vise a proteger o homem. Que não enxerga a violência doméstica como um crime realmente, muitas vezes esse profissional vai estar, na verdade, submetendo essa vítima a um novo tipo de violência. Às vezes a vítima chega, né, procura uma instituição pública e ela vai ser revitimizada. Né? Então, às vezes, por exemplo, ela não foi na delegacia, mas ela sofreu uma agressão e procurou o hospital, porque ela precisa ser tratada daquela agressão. E muitas vezes aí vem a violência institucional. Ela procura o hospital e ela é maltratada, ela é questionada sobre essa violência. Se for violência sexual, então a questão piora ainda mais. Can I help? Yeah, I have a friend whose husband beats her up. Well, she should come in here and file a complaint. And if she has physical evidence of abuse on her person, we'll go out and arrest him. A lógica que norteia essa violência, ela é de outra natureza, ela é de outra característica, não é? Porque é uma violência que se dá entre pessoas que mantêm vínculos, que mantêm afetos, que mantêm uma vida em comum, que têm filhos, que mantêm amizade, etc. Então ela tem uma outra característica, não é?
que é bem mais complexo e, portanto, mais difícil, mais escorregadia, inclusive, muitas vezes, de se ter uma prova material concreta. A grande questão que a gente tem como um problema nessa questão da violência contra a mulher é que o direito, de modo geral, ele funciona em cima da prova concreta, da prova material. Muitas vezes, uma agressão contra a mulher, ela não tem uma prova material, não é? A pessoa chega lá e diz, olha, eu fui assediado, fui agredida, eu sofri uma tentativa de estupro, mas se não tem a prova material, se ela não está cortada, se ela não está machucada, se ela não está quebrada, bem, então não foi bem uma tentativa, então você não reagiu. As mulheres, muitas vezes, elas nem sabem, elas nem se dão conta que elas estão sendo vítimas de algum tipo de violência. Porque a maior parte da população acredita que violência é só quando chega no ato extremo de agredir, né, ou agredir e deixar marcas. Aí ele virou pra mim e falou assim, você é minha mulher, você vai ter que ficar comigo agora. Eu falei, eu não consigo. Ele falou, mas não interessa, você vai ficar comigo. E cuspiu na minha cara. Aí ele tirou minha roupa, abriu minhas pernas e pulou em cima de mim. Aí eu fiquei chorando, até ele fez lá o negócio, tá? A violência sexual ela não ocorre só entre pessoas estranhas. A violência sexual ela pode acontecer também entre namorados, entre companheiros, né, casais mesmo, pessoas casadas. Pode acontecer, né, como a partir do momento que a mulher não quer, né, a prática do ato, né, ela não concorda com aquilo ou com determinado tipo de ato, né, ela pode se recusar à prática sexual. E a partir do momento que o companheiro, o namorado, o esposo, né, força essa mulher a praticar esse ato, ele está praticando também contra ela um tipo de violência, a violência sexual. A violência enquanto um fenômeno de comunicação, uma forma de comunicação entre as pessoas. Então, assim, quando o padrão conhecido é o da violência, é como se a pessoa tendesse a reproduzir isso. Porque às vezes a violência acaba aparecendo como uma forma de resolução dos conflitos mesmo, né? Ao invés de falar, quer dizer, se parte para um ato agressivo. Ele não chegou, não tinha almoço pronto, ele começou a me bater, me dar murro, me enforcar. Quando eu quis vir embora para Brasília, que quando eu já não estava aguentando mais, que ele não deixava eu trabalhar, não deixava estudar, não deixava fazer nada, queria que eu só ficasse dentro de casa cuidando de filho, aí foi quando esse dia aí eu falei que eu ia embora, juntei minhas roupas, aí ele me pegou no quarto e me enforcou, aí eu desmaiei, aí eu fiquei fora de mim, aí me levaram para o hospital. Aí foi quando o médico falou que se eu não separasse dele eu poderia morrer, porque por segundos ia faltar oxigenação no meu cérebro e eu poderia ficar com alguma parte paralisada do corpo ou até mesmo falecer mesmo. A cada 2 meses ele bebia, chegava e já lembrava da mesma história, falava que eu estava traindo ele, que eu era usava de termos assim, né? Os piores palavrões, vagabunda, igual ele sempre faz até hoje, né? Então, uma vez por ano era uma surra. São 9 anos. Foram mais momentos bons que os ruins, que foram trágicos mesmo, entendeu? Só que esses momentos bons são momentos que passaram e o que ele fez de ruim para mim não vai passar, entendeu? Eu tento ser forte, eu tenho 2 razões, porque eu o tempo inteiro pensava, enquanto estava internada, a hora do banho, que era a mais difícil, você tá toda ferida e ter que deixar esfregar para tirar aquela carne queimada, e eu tomava morfina para poder conseguir tomar banho e ainda doía muito. Eu já levei murro na cara várias vezes, puxões de cabelo, ele já enfiou um garfo no braço da minha filha. Ultimamente ele tem xingado, ofendido meu filho, que é filho dele. Ele não respeita mais nada nem ninguém. Dói também. Eu nunca fui preocupada assim, em termos de vaidade, de estética, essas coisas eu nunca fui. Mas nunca fui bonita, mas eu não gosto muito de lembrar passado, entendeu? Porque às vezes eu me sinto um monstro, sabia?
Essa frase que briga de marido e mulher ninguém mete a colher, isso é errado. Porque se muita gente tivesse metido na minha, eu não teria passado o que eu passei. Isso é visto como algo do privado. É como se o privado não fosse também público, como se não pudesse ser, o privado não pudesse ser também politizado, né? É como se a legitimidade, não é, do privado ela fosse inferior. E isso é uma contradição da segurança pública, porque quando ela vai para pegar um bandido, ela chega, ela empurra a perna na porta, derruba a porta e vai lá dentro e pega o bandido, o ladrão, né, quando se trata do patrimônio. Mas quando se trata de uma mulher sendo agredida, como também já tive a oportunidade de acompanhar, ela chega na porta, se a mulher não vem, ou se o homem agressor diz aqui ninguém entra, ela recua e vai para casa. Em briga de marido e mulher não se mete a colher, né, se dizia. Hoje em dia não, com a nova lei, com a Lei Maria da Penha, né, então em briga de marido e mulher deve se meter a colher sim, principalmente quando houver uma agressão física que deixe marcas, né, que a gente chama de lesão corporal, a prática do crime de lesão corporal. O Estado deve intervir sim, mesmo que a vítima não queira, que ela não tenha interesse na ação, né, mas há um interesse coletivo, um interesse público na atuação nesses casos. Essa lei ela acaba por ser um instrumento que visa compensar, que visa harmonizar essa relação de gênero que sempre foi desestruturada, desarmonizada. A Lei Maria da Penha alterou o Código de Processo Penal para permitir que nos casos de violência doméstica em que haja o risco ou que o homem descumpra as medidas protetivas, que cabe a prisão preventiva. E a gente tem cumprido muitas, eu quero deixar isso avisado, né? Então, para que realmente, se não vai pelo amor, vai ter que ir pela dor, a dor da prisão mesmo. Infelizmente, a lei ela é bem mais complexa, bem mais abrangente em todos os sentidos, mas a violência nos seus índices estatísticos não diminuíram. Ela é uma lei que ela vem para procurar harmonizar toda essa desestruturação cultural, eu diria. Eu acho que a gente dá uma criação muito machista para os filhos. Porque filho não pode, por exemplo, minha filha tem que lavar, tem que passar, tem que fazer tudo, e meu filho não pode fazer nada. Já de pequenininho, a gente ensina os filhos da gente a se achar melhor do que as mulheres, ser superior às mulheres. Eu acho que já começa já de pequenininho a gente dar esse poder para o homem que ele não tem. Que ele se acha no direito de querer maltratar e achar que isso é normal. A violência, ela está na nossa sociedade imbuída do processo de socialização, ela faz parte da aprendizagem, não é? Inconscientemente ou conscientemente, quando o menino desqualifica uma coleguinha na escola, quando se aceita que o menino se mostre mais forte do que a menina, quando muitas brincadeiras mais grosseiras que o pai ri, ou que a mãe ri porque acha que é uma coisa nova do menino, que ele é muito inteligente, etc. Na verdade, você aprende a violência, como você aprende a gostar de certos alimentos, de amar certos objetos, animais, pessoas, etc. Então, há um aprendizado. E esse aprendizado, ele é incorporado na socialização e ele acaba produzindo, necessariamente, uma relação interpessoal violenta. Tem um problema muito grande de autoestima mesmo dessas mulheres, sabe? Que vão ficando muitas vezes fragilizadas, né? Assim, achando que o destino de alguma forma é esse mesmo e não se dando conta do quanto a questão do respeito, né? Enquanto ser humano mesmo, é o mais importante. Todo o trabalho que deve ser feito nas escolas, com as famílias, nos grupos sociais, enfim, né? Seria exatamente de mostrar que a condição de cidadania e que a condição de igualdade das mulheres, né, em relação ao seu valor, em relação à sua sexualidade, ao seu desejo, etc., ele é tão igual e tão equitativo como o masculino. Maria, Maria é um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta, uma mulher
hora qualquer do planeta. Maria, Maria, o som é a cor, é o suor, é uma dose mais forte, lenta, de uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Para falar para muita gente que tudo tem solução, entendeu? Não é, eu falo que estragou a embalagem, o conteúdo continua o mesmo. Quando a gente se sentir no fundo do poço, tem que ficar muito feliz, porque se a gente está no fundo do poço, não tem mais para onde descer, então é só subir. Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana sempre. Quem traz no corpo uma marca, Maria, Maria mistura